Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Quando nós operamos na Bolsa de Valores, vamos falar efetivamente de investidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem vários impostos que envolvem a nossa carga tributária, seja pessoa física quanto pessoa jurídica. Por exemplo, se nós fôssemos a pessoa jurídica, nós teríamos imposto municipal, que é o ISS, nós teríamos impostos estaduais, que é o ICMS, nós temos os impostos federais, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda da pessoa jurídica. Então percebe-se o quanto de imposto nós temos na carga tributária para a pessoa jurídica. E pessoa física? Pessoa física nós temos IPTU, IPVA. Então percebe-se que realmente nós temos bastante impostos aqui na carga tributária. Muitas das vezes, nós contribuintes, pessoas físicas, nós só vamos identificar o imposto quando nós realizamos o pagamento. Então, IPVA, nós que pagamos. IPTU, somos nós que pagamos. É gerado uma guia e nós pagamos. Então, muitas das vezes, nós só percebemos esse. Mas o imposto está embutido em tudo que nós vamos estar consumindo. Então, toda vez que uma empresa tributa, toda vez que eu compro um produto, a empresa já tributou e é repassado para o contribuinte final. Quem é o contribuinte final? Nós, ok? Quando nós partimos para um autônomo ou para o investidor, aí começa a mudar as situações. Por quê? Porque não tem mais a empresa que faz e a gente paga sem perceber. Nós que temos que gerar todo o imposto, todo o valor devido, e aí sim você vai pagar. Então a gente começa a cuidar um pouco mais, controlar um pouco mais. E se você me permite dizer, nessa esfera entre pessoa física e autônomo, se resume na responsabilidade. Enquanto as empresas têm a responsabilidade de recolher e transferir isso para o seu produto, automaticamente os contribuintes acabam pagando. No investidor, nós somos os responsáveis de, primeiramente, encontrar a base de cálculo, encontrar o valor do imposto, gerar a guia para pagamento e aí sim pagar e ainda controlar ver se esse pagamento foi efetuado, se não tem nenhum tipo de pendência. É que a responsabilidade tributária é tua, a responsabilidade de pagar o imposto é teu. E qual é o imposto que nós vamos pagar sobre as nossas operações no mercado financeiro? O imposto de renda. Ok, pessoal? Então o imposto de renda é o tributo que vai estar diretamente relacionado ao mercado financeiro, diretamente relacionado aos nossos traders, diretamente relacionado aos ganhos que nós temos sobre produtos comercializados na Bolsa de Valores ou em qualquer outro mercado, seja opções binárias, forex, apostas esportivas ou até mesmo operando fora do Brasil. Mas vamos falar aqui do mercado interno. O imposto de renda ele é caráter obrigatório, ou seja, tive ganhos na Bolsa de Valores, eu tenho que pagar imposto de renda. Tá? Então, nós já entendemos que o tributo a ser pago sobre nossas operações é um imposto de renda e que é caráter obrigatório para quando eu tenho ganho. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Isso aqui chama muita atenção, né? Existem muitas dúvidas. Quando pagar o imposto de renda? Só perdi, né? Realizei uma operação e perdi. Vou pagar imposto de renda? Pessoal, existe na questão tributária algumas nomenclaturas, algumas diretrizes que são importantes vocês entenderem. A primeira coisa é entender a base de cálculo, tá? Então, da onde que o imposto vai ser pago? Quando que o imposto é pago? Qual é o fato gerador dele? Tá? Então assim, eu perdi, eu vou pagar imposto de renda? Não. As nossas percas têm uma outra tratativa, é caráter obrigatório quando eu tenho ganho. Somente quando eu tenho ganho é que eu vou pagar o imposto de renda, beleza? Então percebe-se que o imposto de renda é o tributo de caráter obrigatório quando eu tiver ganho. Fernando, como que eu faço para pagar? O pagamento ele é mensal. Então, mensalmente, eu vou pegar e vou gerar ali as minhas informações. Pessoal, a apuração ela é mensal. Então, eu tenho a base de cálculo, qual é o período que vai ser apurado, qual é a alíquota e qual é o valor devido. Então, isso precisa ficar muito claro. É nisso que nós vamos trabalhar com vocês. Demonstrar e tirar todas as dúvidas sobre essa questão tributária. Então, quando eu pago, por que eu pago, como eu pago e qual é o valor que eu devo pagar. O que eu preciso agora, inicialmente, apresentar para vocês é que
você tem duas obrigações, ok? Duas obrigações. Para quem investe na Bolsa de Valores, independentemente de qual produto você está trabalhando, seja mercado de ações, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo, independentemente de qual produto você está trabalhando, nós temos a obrigatoriedade de pagar o imposto de renda. E nós temos a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Então nós temos duas situações diferentes, pagamento e declaração. Eu, Luiz Fernando, trato isso como duas obrigações acessórias. O investidor, ele precisa entender que ele tem duas obrigações quando fala de ganhos no mercado financeiro. O primeiro é o pagamento mensal. O segundo é a declaração anual. E aqui talvez venha outra dúvida, outra grande dúvida, que é a questão de quando eu pago e quando eu declaro. Eu declaro mensalmente? Eu pago anualmente? Mas eu recebi mais de 28 mil. Quando nós falamos de imposto de renda, existe um regulamento do imposto de renda. E este regulamento, ele trata várias situações. Então, tem imposto de renda para quem é funcionário de uma empresa, tem as suas situações específicas. Para quem comercializa bens, por exemplo, compra um bem e vende um bem, também tem uma situação específica. Para quem opera em renda fixa, tem uma situação específica. E para quem trabalha com renda variável, que é o nosso caso, os traders de bolsa de valores, tem também as situações específicas. Para o investidor de bolsa de valores, nós vamos falar das duas obrigações. A primeira delas é o pagamento mensal. Então, mensalmente, eu vou cuidando ali das minhas operações. Então, do dia 1º ao dia 31, eu vou realizando operações. Mas eu só comprei, eu só fiz uma operação de opções uma vez ao mês e não realizei. Vou pagar alguma coisa? Não. Por quê? Porque você não encerrou a sua operação. O seu ganho só vai se dar quando você encerrar. Então, abrir posição. Se eu não fechar dentro do mês, eu não vou pagar imposto de renda. Ok? Fechei posição no mesmo mês, aí eu pago imposto de renda. O que eu vou pagar? Sobre o confronto da aquisição ou do prêmio, sobre o lucro do mercado futuro e o fechamento. E aí eu vou identificar se eu tive lucro, eu vou pagar imposto de renda. Como eu pago? Nós vamos ver no decorrer do nosso curso que existe vários critérios para ser resolvido com relação ao pagamento e as características que tem cada situação, ok? Não é tão simples, mas também não é algo muito complexo. Mas nessa primeiro início de conversa, nessa introdução, eu preciso te apresentar que existe um imposto, que é o imposto de renda, que será tributado sobre os seus ganhos. Existem duas obrigações acessórias, tá? Então coloque isso na sua mente. Todo mês você vai ter que identificar se você teve ganho. Se você teve ganho, você tem que entender que você tem duas obrigações. A primeira é o pagamento mensal. Então, no decorrer do mês, no confronto das suas operações entre compra e venda, entre abertura de posição e fechamento de posição, mas eu tenho uma só ou várias, no decorrer do mês você vai encontrar se naquele mês você teve lucro no mercado financeiro. Se você teve lucro, nós vamos pagar imposto de renda e nós vamos cumprir com a primeira obrigação, que é o pagamento mensal. Quando eu devo pagar? Mensalmente eu vou apurar o meu lucro, vou gerar uma guia de recolhimento chamado DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal, para que eu possa ter condições de pagar o meu imposto de renda. E ele sempre vai ter o vencimento no último dia do mês subsequente. Fernando, como é que eu encontro o lucro? No confronto entre abertura de posição e fechamento de posição, se você der um saldo maior do que o seu custo ou do que o seu prêmio, você vai ter o lucro. Teve o lucro, eu vou pagar imposto de renda. Quanto de imposto de renda eu vou pagar? Aguarde. Por quê? Porque existem situações específicas para isso também. Nesse começo, eu gostaria de apresentar para vocês que para cada situação tem as suas regras específicas. Então, assim, quando eu vou pagar imposto de renda? Mensal. Ok, então mensalmente eu vou cumprir com o imposto de renda. Quanto de imposto de renda eu pago? Depende. Depende do quê? De qual modalidade você está trabalhando, depende de qual produto você está trabalhando, depende de qual mercado você está trabalhando. Fiz o pagamento mensal, eu vou para a minha segunda obrigação, que é a declaração anual. Então, anualmente, lá no começo do ano, geralmente março e abril,
No ano de 2020, por conta da pandemia, ele se estendeu um pouquinho, mas nos próximos anos provavelmente vai se manter no rito normal em março e abril. Então, do dia 1º de março a dia 29 ou 30 de abril se encerra o período de entrega da declaração do imposto de renda. Essa declaração é a segunda obrigação que o investidor tem a cumprir. A primeira é o pagamento mensal, a segunda, a declaração anual. Obviamente que nós vamos apresentar todos os critérios sobre o pagamento. Também nós vamos apresentar tudo que envolve a declaração. Mas nesse começo eu preciso que vocês entendam sobre isso. Que sobre a Bolsa de Valores, sobre o mercado financeiro, existe a incidência do imposto de renda e você, como investidor, tem a responsabilidade de cumprir com as suas obrigações, que se divide em duas partes: o pagamento mensal e a declaração anual. Ok? Muito bem, senhoras e senhores. Toda vez que eu opero na Bolsa de Valores, eu já tenho as minhas obrigações. Pagamento somente quando eu tenho ganho. Agora, a declaração independe se você está ganhando ou perdendo. Independentemente, se você estiver só perdendo, porque geralmente quem começa na Bolsa de Valores tem um período de aprendizado. E é normal a gente perder um pouco de dinheiro no começo. Isso é normal. Mas o que eu gostaria de dizer nessa introdução é que, independentemente se você está ganhando ou se você está perdendo, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Sim, você está obrigado, é obrigação sua. Por que eu estou falando isso? Porque a declaração do imposto de renda, ela é para todo contribuinte, para todo brasileiro tem que entregar a declaração do imposto de renda. Porém, existem alguns critérios que pode ser que você esteja desobrigado a entregar. Então a entrega passa a ser facultativa. Agora, tem casos que são obrigatórios. Você está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E se não entregar, vai ter penalidades. Vai ter situações que vão fazer com que você pague por não cumprir com essa obrigação, ok? Então, quem trabalha como funcionário de uma empresa, por exemplo, pode ser que ele tenha a obrigatoriedade ou não de entregar a declaração do imposto de renda. Então, quem ganha acima de 28.800 e alguma coisa, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque sou funcionário de uma empresa, ganho mensalmente acima de R$ 1.900, tive imposto de renda retido na fonte e no ano eu ganhei mais do que 28 mil, então eu estou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Este é um exemplo de obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Existe ali um critério específico. Se eu estou nesse critério, eu estou obrigado. Se eu não estou nesse critério, eu não estou obrigado. Se eu ganho menos do que 28 mil, eu não preciso entregar a declaração do imposto de renda para esse quesito. Eu trouxe esse exemplo para poder fazer uma comparabilidade com quem investe na Bolsa de Valores. Quem investe na Bolsa de Valores não tem esse requisito. Operou na Bolsa de Valores, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, independentemente do seu resultado, independentemente se você é funcionário de uma empresa e ganhou abaixo de 28 mil, independentemente de qualquer outro requisito. Na verdade, senhoras e senhores, a Receita Federal anualmente disponibiliza uma instrução normativa e que apresenta ali 7 requisitos para que você possa estar obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, tá? Então, dentre desses 7 requisitos, se eu me enquadrar em um, eu estou obrigado a entregar toda a minha movimentação, ok? É preciso entender que são 7 quesitos. Eu não recebi acima de 28 mil, estou isento. Existe mais 7 requisitos lá. Por exemplo, não tive ganho de capital, também não estou obrigado. Não tenho poupança acima de 300 mil ou renda fixa acima de 300 mil, também não estou obrigado. Operei na Bolsa de Valores. Opa, estou obrigado. Vou ter que cumprir com todas as minhas, com toda a questão ali sobre a entrega da declaração e tudo que envolve a declaração anual, ok? Percebe-se que existem requisitos e eu estou facultativo em uns, em outros eu estou obrigado. Estou obrigado em um, tenho que cumprir a declaração de imposto de renda. Mas enquanto o funcionário tem a opção de se ganhar acima de 28 mil está obrigado e se abaixo não está obrigado, para a Bolsa de Valores não tem isso. Você realizou uma operação na Bolsa de Valores com R$1, por exemplo, você já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Senhoras e senhores, então percebe-se que nós temos a responsabilidade de
controlar, cuidar, apurar, gerar guia e pagar mensalmente, controlar, registrar, mensurar e declarar anualmente. São 2 obrigações que o investidor tem. Fernando, mas eu ouço que é tudo muito simples, que não precisa de contador. Parto do princípio de que não é simples, mas não é impossível ou difícil o suficiente para ninguém conseguir. O que precisa é ter conhecimento. Então veja só, operou na Bolsa de Valores, está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Independentemente se você vai ganhar ou vai perder, independentemente qual mercado você está operando, você está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. A partir do momento que você operou e teve ganhos, estes ganhos têm a incidência do imposto de renda e o pagamento do imposto de renda é mensalmente. Mensalmente eu tenho que controlar as minhas operações, identificar qual é o meu lucro e gerar a guia de recolhimento e pagar o imposto de renda mensalmente. Anualmente eu tenho que fazer os controles das minhas operações, mensurar os meus ganhos, controlar e registrar os pagamentos do imposto de renda e anualmente declarar o meu imposto de renda, ok? Senhoras e senhores, não tem outra fórmula, ok? Apuração mensal, no confronto de todas essas operações, geração da guia, pagamento. Todo esse trabalho mensalmente será transferido para a declaração do imposto de renda anualmente e aí sim cumprir com as minhas obrigações, cumprir com o pagamento mensal e declaração anual. Não tenha a inocência de achar que a Receita Federal não vai saber de você, não tenha a inocência de achar que porque você opera um contrato ou que você está comprando só os pozinhos ou pouca volatilidade de opções ou poucas cotas de ações que a Receita Federal não vai saber de você. Na verdade, a Receita Federal é que mais trabalha com a tecnologia de informação. Ou seja, ela tem mecanismos que vão controlar o CPF de quem está operando na Bolsa de Valores. E esses mecanismos não é por valor, não é por quantidade de contrato, não é por montante de ganhos, tá? Pelo contrário, né? O que você ganha é indiferente para ela, porque o que ela quer é saber se você vai cumprir com a sua responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Se você não entrega a declaração do imposto de renda, você vai ser multado. Então, só de multa que a Receita Federal está cobrando por os investidores que não entregaram a declaração do imposto de renda, seja por falta de conhecimento ou por qualquer outro motivo, só aí ela já tem uma boa arrecadação. Então parte do princípio de que você é obrigado, não tem. Se não cumpriu com a obrigação, você vai ser penalizado. Senhoras e senhores, como fazer todo esse trabalho? Como identificar os meus ganhos? O que são os meus ganhos? Não é somente o que está na plataforma ou no home broker. Existe toda uma situação para você identificar. Como gerar a DARF, qual é o vencimento dela, como que eu vou fazer o pagamento. A partir de agora, eu espero que a gente possa juntos caminhar e trilhar um caminho para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Ok? Senhoras e senhores, então vamos lá. Qual é o imposto que nós vamos pagar sobre as operações da Bolsa de Valores? O imposto de renda. Luiz Fernando, mas os outros impostos? Eu vi ali um monte. Não tem incidência. O imposto incidente sobre os ganhos na Bolsa de Valores é o imposto de renda, ok? Pagamento e declaração, caráter obrigatório de responsabilidade do contribuinte, do investidor. O pagamento, ele é mensal e assim eu cumpro as minhas obrigações. São duas, pagamento mensal, declaração anual. O pagamento é mensal sobre os ganhos. Se tiver perca, eu não vou pagar imposto de renda, somente sobre o ganho. Pagamento mensal, sempre com vencimento no último dia útil do mês subsequente. Mensalmente eu vou apurando os meus meses, as minhas operações, vou gerando os meus pagamentos. Se um mês que eu tive prejuízo, eu também vou controlar para que eu possa, lá na declaração do imposto de renda, lá no começo do ano, no período geralmente de março e abril, cumprir com a segunda obrigação e informar para a Receita toda a minha movimentação de renda, toda a minha movimentação patrimonial e toda a minha movimentação dentro da Bolsa de Valores, ok? Senhoras e senhores, nós vamos discorrer um pouco mais criterioso sobre temas, sobre as nossas duas obrigações, mas agora nós vamos entender
que, independentemente se eu ganhar ou perder, eu tenho que declarar o imposto de renda.